muito tenso ontem. Foi o que eu falei, o Corinthians não esperava que não iria ganhar o jogo. Isso flerta bem com a soberba, assim. E o Vasco também não esperava que poderia ganhar. E aí o resultado foi isso, foi um jogo de muito nervosismo. Aliás, o gol do Vasco, assim, bem no limite, né? Bem no limite. O impedimento do Ryan. É um pé, né? É um pé. Bem no meio limite. pé até. Mas é aquilo que eu falei, o Vasco ele tem talentos individuais que não dá pra você desprezar, cara. O Coutinho é um cara que pode arranjar um chute de fora da área do nada. O Ryan é uma arrancada. O Andrés Gomes, eu não acho ele um primor técnico, mas ele é ensaboado, cara. É difícil de parar. E eu também acho que interferiu pro Corinthians, e aí podem achar que é uma desculpinha, mas acho que isso entra em campo, o fato de que o Corinthians tinha 8 pendurados, sendo 7 titulares, e eu sinto que dosaram um pouco nos botes ali, porque ninguém quer ficar de fora. Não, ninguém queria ficar de fora. Final, Isso estava explícito. Eu vou pegar aqui as alterações. Não perdeu ninguém o Corinthians. Não perdeu ninguém. Ele tira... Primeiro ele tira o Breno Bidon pra colocar o... Põe Carrilho e Ranieri. Ele coloca tira... Carrilho e Maicon. Ele tira Bidon e Martinez. Isso. O Ranieri foi titular. Ele tira o Martinez e o Bidon, põe o Carrilho e o Maicon. Isso. Depois ele tira Yuri Alberto e... Não, ele não tira o Yuri Alberto. Depay. Ele tira o Memphis, coloca o Dieguinho. O Depay não gostou, hein? Tem uma entrada conjunta de Vitinho e André também. Nas vagas do Garro e do... Então, Ai, cara, difícil de lembrar agora. O André entrou no lugar de quem mesmo, velho? Pega aí, eu não lembro. Mas é assim, é delicado porque você tem um elenco que tem Romero no banco, Charles que tá indo pro Curitiba se bobear. O banco do Corinthians, são 2, 3 jogadores no máximo ali. O André entrou no lugar do Ranieri. Então, não foi bem. O time do Corinthians ele tem mais banco do que o Vasco, mas foi mal ontem. Mal. Jogou mal. O Dorival fala na coletiva que ele foi questionado do Memphis. Mas você sabia que ele ficou 2 dias no departamento médico? Pô, beleza, mas por que o Memphis saiu o pé da vida, então? Verdade. Não tá batendo. Não tá batendo. Tá. Ele tava no departamento médico. No bastidor. Ele fala isso? Não caiu bem o Dorival falar isso ou o Memphis sair dessa forma? A saída do Memphis entre jogadores e na comissão técnica também. Os caras não gostaram que o Memphis saiu? Não gostaram que ele saiu puto. Ah, é? Mas não jogou nada ontem também. E é que aquilo, cara, tem um código de ética entre os boleiros que se você quer reclamar com o seu companheiro, você não reclama gesticulando pra não jogar o estádio pra cima do cara. Você faz aqui, ó, tampa a boquinha, ó, vai falando assim. Ele reclamou assim com o Dorival. Não, e ele joga ali, óbvio, pro Dorival. Claro que joga pro Dorival, quando você reclama. Não foi só ele, Garro já saiu assim, já Dorival, falando, mas eu... O Dorival vem com uma frase na coletiva que ele fala, eu tirei o Memphis 10 minutos, no domingo ele vai ter 90 pra resolver. Assim, é forte a frase. Não, mas isso aí, com certeza, internamente... Gente, o Dorival não deu liga com o Corinthians. Desculpa. Não deu liga com o Corinthians, gente. O Corinthians tá na final por conta do Dorival. Não sei. Ele é óbvio que a gente tem que fazer a avaliação jogo a jogo. E ontem ele errou e ele pode ser considerado um culpado. Foi o primeiro jogo que ele errou na Copa do Brasil. Mas o Dorival, ele pra mim, ele é o cara do Corinthians. Você errar na final, você errar no jogo que você não pode errar. O Corinthians errou contra o Cruzeiro. Com saldo positivo, porque ele errou e o jogo tá 0-0. Mas são 2 jogos. Pra mim, vou falar o que... Eu tô falando isso aqui no dia 18. Se o Dorival for campeão ou não com o Corinthians, eu não manteria o Dorival. Tô falando isso hoje, dia 18. É uma opinião justa. Por isso que eu tô falando isso hoje. Porque eu acho que a gente fica nessa história de resultadismo pô, o cara vai empurrando. Nós falamos aqui, ele só não cai porque ele tá na Copa do Brasil. A gente falou isso. Se o Dorival, com os resultados que teve no Campeonato Brasileiro... Sim, que é um campeonato. Desportivamente, o Corinthians não joga bem, mas tá sendo copeiro e tá aberto domingo. O Corinthians pode sair campeão, acho que tem chances. Se me perguntar assim, eu tô achando que esse bobear vai dar Corinthians. Porque no domingo tá tudo aberto. Tá 50-50, velho. Não vejo favoritismo mesmo estando no Maraca, porque o Vasco não é um time que é muito bom. Ao torcedor do Corinthians. Ontem foi pro Diniz o melhor jogo do Vasco do ano. E ontem o sentimento que o torcedor ficou, que pelo menos como mandante foi o pior jogo do Corinthians no ano. Sim. Então juntou o pior Corinthians com o melhor Vasco e deu um 0-0 de poucas chances pros dois lados. Tem jogo no Maracanã e eu imagino que seja outro Vasco. O Vasco precisa ganhar também. O Vasco também precisa ganhar. Não é que o Corinthians precisa tirar o prejuízo, não tem prejuízo. Tá 0-0, os dois times vão ter que buscar o gol. E o Vasco, se ele se expor, ele vai dar espaço. O Vasco, mesmo jogando em casa contra o Flu, levou pros pênaltis. Então, contra exatamente. O Flu. O Vasco virou um Perdeu o jogo. O Vasco virou o primeiro jogo contra o Fluminense, na semi, por um vacilo do companheiro do Thiago Silva. Que o Verratti sobe livre.
no fim do jogo... É o Ignacio? E é uma cobrança de falta rápida que o Ryan faz. Sim. Por isso que o cruzamento acontece. Então, é de jogo, mérito do Vasco total. Mas não é que o Vasco também passou. Por isso que eu falo aqui, o Corinthians não vem sistematicamente jogando bem. A exceção é quando joga muito, que foi contra o Cruzeiro. Vasco, a mesma coisa. Então a gente está numa final de duas equipes que, não vou dizer a palavra merecem, porque elas merecem estar na final, senão elas não estavam. Foram melhores, foi melhor que o Cruzeiro, foi mais inteligente que o Fluminense, estão na final. Mas são duas equipes que elas não estão no seu primor técnico. Elas não têm... Do Vasco aqui, Ryan, Coutinho. Jogadores que fazem a diferença. É o Isso. Jardim. Léo Jardim, o goleiro. Acabou. Desculpa, acabou. Então, mas aí dentro Paulo Henrique. disso... Corinthians. Paulo Henrique é Corinthians. Mas o Jogadores Corinthians que fazem é a diferença. Yuri Memphis. Que é Porque hipotético também. O Garro ontem tropeçou na bola. Garro tropeçou o na Yuri bola. tropeçou na bola, o Memphis tropeçou na bola. O cara que tá fazendo a diferença pro Corinthians hoje são dois, aliás. Bidu e Bidon. Bidon Bidon. sim. Bidon sim. Bidu ontem foi o melhor do Corinthians de novo e o Bidu é o melhor jogador do Corinthians na Copa do Brasil ao lado do Gustavo Henrique. E a dupla de zaga do Corinthians ontem foi boa. Não tivesse bem, o Vasco ia conseguir chegar. Não teve chute de dentro da área, gente. De nenhum dos dois times. O Hugo saiu com o uniforme limpo. O André Ramalho tira uma chance que com certeza seria gol também no Sim, segundo tempo. tá bem E ele é um posicionado. cara muito criticado e ontem ele Exato. foi bem. Mas assim, eu vou falar algo aqui. Até pela reação da torcida do Corinthians, principalmente que eu vi nas redes sociais. Talvez as pessoas estejam esquecendo um fator que a gente tá falando de uma decisão. Normalmente, primeiros jogos Sim. de uma decisão, Então, né, eles postergam. são assim, independente do campo, se é Final Itaquera, única também. se é Maracanã. Isso, e aí a final única, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, certo? O Flamengo ganhou, lindo, maravilhoso, mas foi um jogo ruim. Compara Palmeiras com o Palmeiras não e o Flamengo deu- do pros Brasileiro. dois O lados. Palmeiras não deu um chute a gol. É, E no do Brasileiro foi E 3-2. o Flamengo também não amassou. o Flamengo não amassou. Então, assim, eu entendo o jogo de ontem. Eu sinto até Ninguém quer ir pro segundo jogo mal. É que eu não entendi. Eu fiquei um pouco surpreso com a reação da torcida do Corinthians de já meio que soltar os cachorros do tipo, pior jogo. Eu iria com mais calma, do sentido de é uma final, é o primeiro jogo e os caras costumam querer deixar tudo para um segundo jogo. E aí vocês falaram alguns nomes aqui. Domingo tem dois protagonistas, um de cada lado. Memphis do lado do Corinthians e o Ryan do lado do Vasco da Gama. Hoje, se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Ryan. Eu também. Eu não estou apostando no Vasco, No mas Ryan. eu estou apostando num jogador que está Outro. num momento esplendoroso. Coutinho ou Garro, você aposta em quem? Hoje. Coutinho. Coutinho. É. Então, os protagonistas hipotéticos, que é o que a gente tá falando. Sim. Ryan e Memphis, eu aposto em Ryan. E eu volto a dizer aqui, eu venho falando isso durante o ano inteiro. Memphis Depay só pagou a sua conta porque ele levou o Corinthians à final e rendeu os 33 milhões. Fez o gol contra o Cruzeiro lá, que foi determinante. Fez o gol contra o Palmeiras, mas é assim... só por causa disso, e nem sei se essa conta fecha se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil. Pra mim, acho que ainda tem que ser campeão da Copa do Brasil. Então, aí você tem goleiros, Hugo Souza e Léo Jardim, protagonistas que pra mim estão em... Um pouquinho acima, Hugo, vai? Um pouquinho acima, Hugo, do que o Léo Jardim. Ah, o Hugo é melhor. O Hugo é bem melhor. Assim, pra mim ele é bem melhor do que ele, mas hoje está melhor e nesse ponto sim. A gente fez o exercício ontem aqui, é 6-5. 7-4 no máximo para o Corinthians. Isso hipoteticamente falando. Porque Hugo e Jardim é Hugo. Mas não é que o Jardim é péssimo. Não é pelo contrário, o Jardim Aliás, pega muito. das últimas 6 disputas de pênalti do Vasco com o Jardim, ganharam todas, hein? E o Corinthians vem de 3 disputas de pênalti com o Hugo, vencendo todas Vencendo também. todas. Paulo Henrique e Mateuzinho. Qual que faz mais Eu diferença? acho que aí não entra muito é no um mérito. superestimado e um subestimado. Então, aí você tem o... Que não diz respeito ao nível. A dupla de zaga também é isso que eu tô falando. Você pode colocar um jogador acima do outro, mas não é que o outro tá muito abaixo, entendeu? Então os times são equilibrados. Os times são equilibrados. Por isso que eu acho que no Maraca, eu tô muito com o PDV nesse ponto. Deixaram tudo pro Maracanã e o Corinthians não está com medo de ter deixado. Sim. E eu acho que o Vasco também não está, com exceção do Verratti,
Que o Verratti saiu de campo, cara, o Verratti tava com clima de campeão. É verdade. O Verratti pra torcida, ele tava com clima Mas de isso é campeão. liderança, cara. Isso é liderança. Não, beleza. Eu não acho que é clima de campeão. Eu acho que é botar fogo no time. O Corinthians saiu derrotado, cara. Os jogadores. O Tem Verratti essa. já tava assim no banco. No começo do jogo, ele já tava incendiando todo mundo. Experiente Tanto pra que caramba. o Fernando Diniz ficou com medo dele tomar um cartão porque ele é um dos pendurados Sim. do Vasco. Corinthians marcou saída com manifestação positiva no sábado. Ato de apoio. Ato de apoio pro Corinthians quando viaja pro Rio de Janeiro. Esse sentimento, por mais que tenha ficado tudo pro segundo jogo, importa. O Corinthians sai de campo na Neoquímica com o sentimento do quê? Falhamos. O Vasco sai com o sentimento do quê? Ganhamos. Mas acho que o torcedor corintiano Vasco saiu com sai esse o sentimento sentimento. de que, olha, dá pra ganhar. Isso, ganhamos assim. O uma parte a torcedor gente corintiano, fez. eu acho que o time, os caras não saíram com esse sentimento, os jogadores. Você viu a saída deles? O Yuri, pô, de saco cheio, Mateuzinho, vai ficar feio. me pareceu Memphis um Depay, jogo P da vida, Dorival. O mental do time protocolar inteiro. Sim, de mas final. o mental do time inteiro tava caminhando na direção de frustração. Porque, pô, quando Mas você. os caras nem fizeram por merecer algo diferente do que foi ontem, né? Do 0x0. Essa é a ontem- questão. isso é verdade, o placar foi justo. Não é que você, pô, o Corinthians perdeu um gol aqui, um gol ali, aí 0x0. Aí o cara sai frustrado, tipo, pô, acho que não vai rolar. Eu acho que ontem foi protocolar de duas equipes que pensaram, somos dois times médios, Sim. vamos deixar pro segundo jogo. E assim, eu tenho um feeling, posso estar errado. Aí na segunda a gente fala disso ou não, mas eu acho que no Maracanã será um jogo diferente. Eu acho que teremos gol nos primeiros 15 minutos de jogo. Dos dois. Não Não sei. mas no fim do jogo. Os dois marcam. Acho que muito provavelmente. Sabe por quê? Eu acho que muito provavelmente. Eu acho que assim, o Vasco faz o gol, o Corinthians pressiona. Eu não tô conseguindo enxergar o mando de campo, até por isso que a gente tá falando aqui, como algo primordial para a Copa do Brasil por causa do quão equilibrados são os times. Ontem a gente não viu a Itaquera, gente, né? O Química, a gente não viu o mando de campo ser uma coisa absurda. Não tem visto esse ano, aliás. Sim, mas e tá sendo geral. Eu não acho que no Maracanã a gente vai ter uma atmosfera do sentido de, cara, não dá pra construir o resultado. Tanto que em 2022, quando tinha-se essa atmosfera, que o Flamengo segura o empate aqui na Neoquímica Arena, Roubado. vai pro Maraca, o clima era, Corinthians está fora de casa, Flamengo vem pro show, aí que o tá. Flamengo faz o gol, o Juliano empata o jogo Isso. contra um Flamengo que era 1000 vezes melhor que o Corinthians Tem uma diferença aí. É isso. O Flamengo era o atual campeão da Libertadores. e era muito melhor. Sim. Muito melhor. O time era muito melhor. Tinha Gabigol, tinha